Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um estudo em nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para o nosso preparo, faremos agora a nossa prece de abertura. E assim, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para tratarmos de mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, Senhor, sermos orientados, amparados, auxiliados pelos amigos trabalhadores do bem, pelos amigos espirituais, para que possa transcorrer tudo na santa paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema que iremos trazer é do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 9, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e o laço de família. Nós vemos sempre na sociedade pessoas se queixarem da ingratidão que sofrem quando fazem algum benefício para alguém. Puxa, essa pessoa é muito ingrata. Na hora que ela mais precisou, estendi a mão, ajudei, arrumei um emprego, auxiliei. E ela, agora no momento que eu preciso, me vira as costas ou nem agradece. Aí quando a gente vê aqui no Evangelho como vem nos tratando da ingratidão maior que é a dos filhos, nós vamos ver o quanto ingrato nós somos, porque a ingratidão está ligada ao egoísmo, que nós ainda trazemos muito em nosso coração. Então, no item 9, diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações humanos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter mais odioso. É em particular deste ponto de vista que a vamos considerar, para lhes analisar a causa e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então o Espiritismo vem nos mostrar o porquê de muitas vezes nós sermos ingratos, seja ele com nossos pais, com nossos familiares, com um amigo, com um parente. E ainda resquícios da imperfeição que trazemos, do orgulho que trazemos, do egoísmo que trazemos, pois, na maioria das vezes, o egoísmo não é mais do que nós pensarmos em nós primeiro. E esquecemos, muitas das vezes, dos benefícios que recebemos. Então, isto é ingratidão. É esquecermos dos benefícios, principalmente dos pais, daqueles que nos receberam para nos auxiliar, para nos encaminhar no progresso, para nos mostrar o caminho do bem. E continuando, diz assim: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço. Ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, vão cheios de ódios violentos e de insensatos desejos de vingança. Então nós estamos aqui encarnados e não convivemos bem com uma pessoa, ou não domamos as nossas más inclinações. Quando desencarnamos, continuamos o que éramos.
Se éramos uma pessoa revoltada, que brigávamos com todo mundo, que só pensávamos em nós, vamos continuar da mesma forma. Se maltratamos alguém, se criamos inimizades, ódios, rancores, levamos isso conosco. Se nos vigiamos, se domamos as nossas más inclinações, se adquirimos virtudes, levaremos igualmente ao plano espiritual. Então, lá no plano espiritual está essa mistura de espíritos que já conseguem vencer as suas más inclinações e aqueles que ainda carregam dentro de si revoltas, ódios, desejos de vingança. Então esta é a população que está à nossa volta no plano espiritual. E continuando, e alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, quando nós estamos no plano espiritual, quando desejamos mudar, nos é permitido nós vermos a nossa caminhada e vermos no que precisamos mudar. E para isso, nós precisamos retornar ao plano carnal, reencarnar. Precisamos novamente deste corpo. Precisamos novamente aqui estarmos. Mas, enquanto isso, quando reconhecemos as nossas faltas, no plano espiritual mesmo, nós já começamos a nossa mudança, mudando o nosso pensamento, eliminando aos poucos os pensamentos e os desejos de vingança, o ódio, eliminando a vaidade, o orgulho. No plano espiritual mesmo, nós vamos progredindo, mas ainda há aqueles que se deixam levar por esses vícios e ainda não têm essa oportunidade ou ainda não desejam de reconhecer os seus erros, os seus débitos, as suas falhas e começar já no plano espiritual mesmo a modificar-se. E como aqui no Evangelho nos diz, para nós progredirmos, precisamos praticar a caridade. E como vamos praticar a caridade com o coração ainda cheio de ódio, de desejo de vingança? Como vamos nos aproximar de Deus com tanta imperfeição que ainda carregamos? Precisamos, meus irmãos, progredir. E para isso, precisamos aliviar nossos corações e nossas mentes desses desejos que não nos fazem mal, que não nos fazem bem, aliás, que só nos fazem mal e muito mal. Pois quando nos apegamos a esses desejos, demoramos mais e mais ainda a progredir como homens de bem e nos aproximar de Deus. E continuando, então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém,
A animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem a si mesmo. Sobretudo, a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças nos momentos mais decisivos da prova. Imagine para nós, espíritos ainda imperfeitos que o somos, quando observamos aqueles que nos prejudicaram. Nós mesmos, quando aqui estamos encarnados, quando alguém nos faz uma coisinha desse tamanho, olha quanto tempo nós demoramos a perdoar aquela pequena falta. Imagine esses irmãos que sofrem na mão do seu próximo, na mão do seu irmão, que perdem a vida, que são roubados, que têm a família destruída. Imagine para esses irmãos perdoar. Imagine para eles observar que aqueles irmãos necessitam do perdão deles, mas eles não podem dar, não querem dar, porque ainda têm o coração ainda fechado. Imagine para eles a dor que sentem ao relembrar tudo aquilo quando vêm esses irmãos. Mas isso é necessário. É necessário que nós não fraquejemos no perdão. É necessário que nós perdoamos realmente. E para isso, nós precisamos de força, de fé, de coragem, da prece, nos ligarmos a Deus. Porque nós estamos ainda em caminhada. Podemos errar, podemos prejudicar o nosso próximo e necessitaremos do perdão desse próximo. Então, por que não perdoar? Pois o perdão é sublime. Jesus nos disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes, isto é, indefinitivamente, pois é 70 vezes 7 vezes cada falta. Duro, com certeza deve ser, pois quando observarmos aqueles irmãos e vermos que eles nos prejudicaram, aquele sentimento todinho de mágoa, de revolta, deve retornar aos nossos corações. Mas nós temos que lutar para vencer isso. Nós temos que nos policiar. Nesse momento, agarrarmos com Deus e com Jesus, com os amigos espirituais, para que tenhamos forças para vencer. Pois só assim seremos felizes. Pois com ódio, com raiva no coração, não seremos felizes. Pois esses sentimentos só nos fazem ficar presos na nossa inferioridade. E não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós sejamos felizes. Mas para sermos felizes, temos que seguir em frente, amando, perdoando e fazendo o bem, fazendo a caridade. E para que eu faça a caridade, eu tenho que estar com meu coração limpo e puro. E perdoar é um ato de caridade, é um ato de amor. Às vezes pode ser difícil, mas é necessário, pois nós, quando deixamos esse sentimento em nossa mente e em nosso coração, quem sofre mais somos nós. Nós somos os maiores sofredores quando deixamos que este sentimento nos arraste. Então, quando nos lembrarmos
de alguma mágoa, seja ela agora, nesse momento, ou do passado, que nós possamos lembrar e pedir a Deus forças para conseguir vencer e perdoar. Por fim, após anos de meditações e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para se lhe apreender a causa. Necessário se torna volver o olhar ao passado. Preparando esse estudo, eu me lembrei de uma passagem no livro Missionários da Luz, em que André Luiz narra a reencarnação de Segismundo, que é mais ou menos assim. Quando encarnados, Segismundo tirou a vida do seu futuro pai. Então, pai, e a mulher, a esposa, a futura esposa, reencarnaram primeiro para receberem Segismundo. E há todo um preparo para que Segismundo possa reencarnar. E durante o sono, ele se aproxima da família. E o futuro pai, ao ver Segismundo, em sonho, em perispírito, porque quando nós dormimos, o nosso perispírito, o nosso se afasta temporariamente do corpo, ligado a ele, é claro, pois estamos encarnados, e ao plano espiritual entra em contato com Segismundo em espírito. E acorda assustado. Para ele está tendo um pesadelo porque está vendo um monstro. E isso começa a atrapalhar a gestação de Segismundo, que queria reencarnar no útero da esposa como filho. Então, a espiritualidade tem todo um trabalho para que o pai, futuro pai e a futura mãe, possam aliviar seus corações, deixar de ver Segismundo como um monstro, assassino, e vê-lo agora como futuro filho. Então, todo esse preparo que a espiritualidade tem para que aquela mágoa, aquele medo, possa ser vencido e Segismundo retornar ao lar daquela família. E isso, na maioria dos casos, acontece em muitos lares. Muitos dos nossos inimigos do passado retornam ao nosso convívio como filhos, alguns como sobrinhos, como parentes próximos, mas na maioria das vezes como filhos. E retornam para que, através do amor, nós possamos conquistá-los, através da educação, através da confiança que nós venhamos a passar para eles.
Então, esta é a oportunidade que Deus nos dá para, através da paternidade, nós corrigirmos erros e enganos do passado. É por isso que muitas das vezes nós vemos em lares filhos rebeldes que precisam ser controlados, filhos que desde pequeno não respeitam seus pais, mas Deus colocou eles justamente em nossa casa para que nós possamos conquistá-los com amor. É este o objetivo que Deus tem quando colocam essas pessoas como inimigos ou como aquele que nos prejudicou em nossa família, para que nós possamos aprender a nos amar. E continuando, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarei o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis dos melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, aquele serzinho frágil que nós recebemos em nossa casa, ele já tem uma longa caminhada, meus irmãos. Já traz os seus vícios. Vícios esses que desde pequeno ele nos mostra. Vai nos mostrando o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E nós temos que desde cedo ir podando e mostrando para eles o que é certo e o que é errado, através do amor, através da religião, através do respeito aos pais, através de respeito às outras pessoas. Porque Deus está nos dando essa oportunidade para nós fazermos deles homens de bem. É uma oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Então, quando nós vermos aquele bebezinho e dissermos, é um anjinho? Não, ainda não é um anjinho. Ainda não é um espírito perfeito. Ainda não é um espírito sem mácula. Ainda é um espírito cheio de vícios que nós precisamos ir corrigindo. E isto é missão dos pais, não é missão dos tios, dos avós, da escola, porque muitos de nós colocam essa missão na escola, não é. Os professores têm que dar a parte intelectual. O amor e a parte moral é conosco. É conosco. Somos nós que temos que aparar as arestas. E o amor, o carinho, a educação e a religião têm que andar juntos. E continuando, não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que as fez assim e que vos-la deu em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar e para expiar. Mãe,
abraceis o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, eliminando os vossos filhos, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muito dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os mais maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem este princípio por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Então, quando os nossos filhos começarem a nos dar trabalho, nossa, meu filho está muito rebelde, não me ouve, não me escuta, não me obedece. Ao invés de nós repelirmos, procuremos nos aproximar mais, mostrando para eles que nós o amamos, que nós o queremos. Quando o vermos dando um passo em falso, seja ele em que for, nos aproximemos dele, mostremos para eles que somos seus amigos. Não façamos como muitos pais que abandonam seus filhos quando os vê trilhando um caminho que não deveriam. Vamos mostrar para eles que em nós somos o porto seguro no momento aqui, enquanto encarnados. Porto seguro, na realidade, é Jesus e nosso Pai, Deus, mas como pais, nós somos, naquele momento, quem de melhor eles podem contar ao lado deles. E não muitas das vezes os amigos ao qual eles se deixam levar, aos companheiros de caminhada. Amigos esses que eles devem ter, é claro, pois nós vivemos numa sociedade e precisamos conviver. Mas se nós vermos que eles estão se desencaminhando, não o abandonemos. Pois responderemos perante Deus por não ter feito o máximo possível para aproximar de Deus aquele filho rebelde que Ele nos confiou. Que nós possamos fazer a nossa parte, pois é isso que Deus espera de nós. Que nós auxiliemos os filhos de Deus, que no momento estão como nossos filhos. Que pode ter sido um grande amigo do nosso passado, amigo que nos ajudou, que nos auxiliou, pode ser aquele espírito que nos desencaminhou, pode ser aquele que nós prejudicamos, mas no momento está sob a nossa guarda como filho e precisa do nosso amor, precisa dos nossos ensinamentos, precisa do nosso abraço carinhoso e fraterno, precisa dos nossos cuidados, precisa da nossa orientação. Pois é para isso que Deus criou a família. Esse é o objetivo, de nos aproximarmos, de sermos felizes, de nos educarmos mutuamente, pois esses espíritos também têm algo a nos dar. Mas a missão de educá-los é nossa. A responsabilidade é nossa. Não é deste ou daquele. Para que nós, no futuro, não venhamos a nos arrepender. Pois nossos filhos, desde pequeno, mostram o que são. E nós temos que aparar essas arestas, não deixar elas crescerem, para que no futuro não vejamos, igual muitos pais, que sofrem vendo seus filhos errarem, pois como aqui no Evangelho nos diz, aqui mesmo será um começo de expiação, pois estaremos expiando os erros que cometemos, vendo os nossos filhos sofrendo, tristes, perdidos. Olha quantos pais sofrem vendo seus filhos perdidos no vício das drogas, presos,
porque não souberam orientá-los, não amaram, não educaram. Então que nós possamos fazer o máximo possível para aproximar de Deus esse Espírito que foi nos confiado, para que ele não seja um ingrato, como aqui diz a ingratidão dos filhos. Se ele veio um espírito rebelde e ingrato, façamos dele um filho grato. Conquistemos ele com amor, com carinho, com sabedoria, evangelizando o nosso filho desde pequeno, mostrando para ele que os amamos, ensinando a ele a fazer uma prece, a ser grato, a respeitar o próximo, não cedendo às suas chantagens, não cedendo aos seus impulsos, não cedendo às suas vaidades. É isto que Deus espera de nós. Pois quando nós cedemos a isso tudo, mais tarde, nós vamos sofrer. Pois eles podem ser, mais tarde, aqueles filhos que não estão nem aí para nós, que nos abandonam. Então que nós venhamos a conquistar esses espíritos que nascem tão lindos, tão dependentes de nós, através do amor, da educação e da nossa presença, não a presença material, mas a presença do nosso amor, do nosso carinho e da nossa dedicação. Que a paz de Jesus esteja conosco e agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco durante esse estudo. E agora faremos a nossa prece. E assim, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais esta bendita oportunidade do estudo dentro desta casa de amor. Que possamos, Senhor, ter conseguido ser o mais fiel possível aos vossos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.